GoCast no ar. E hoje, como vocês estão vendo, num ambiente diferente, estamos na Confute Sudamericana e vamos conversar com alguns nomes importantes que passaram por aqui. Aqui no estande da GoManage, na Confute, olha só quem eu encontrei. Magrão, ex-jogador, hoje um homem de negócios, Magrão. Que legal te ver aqui. Pô, que bom rever vocês. Não digo de negócio, né? Mas um homem que continua dentro do futebol. Isso que é o mais importante. É só o que eu tentando tudo que eu aprendi dentro do futebol, dentro das quatro linhas, agora é tentando expandir e obter mais conhecimento fora das quatro linhas. Agora isso é muito bacana, né? Essa troca que a Confute oportunizou para todos nós. O que você veio fazer aqui? De que maneira você compartilhou a tua experiência também, tua vivência, que é muito bacana? Eu vim para uma palestra, eu, da Alessandra e Mauro Silva, a gente veio um pouco falar sobre essa transição pós-futebol, que para alguns é meio traumática, né? Parar de jogar futebol, como nosso ídolo Falcão falava, você acaba morrendo duas vezes, o jogador de futebol ele morre quando para. E a gente, hoje, se recolocando no mercado, nós estamos tentando mudar um pouco essa frase, esse conceito de que o jogador de futebol morre duas vezes. E que sim, a gente pode se recolocar no mercado novamente, de outras maneiras, não só como treinador ou como preparador físico, como normalmente era. Hoje a gente tem a minha geração que parou, tem exemplos como Tinga, D'Alessandro, Belletti, que se recolocar no mercado ou como executivo de futebol ou no meu caso, como representante de um clube do exterior ou na gestão de carreira de atletas, a gente consegue se recolocar no mercado, coisa que era difícil de se ver. A gente via os ex-jogadores antes para jogar futebol, era time de master, jogos de fim de ano, e hoje não, hoje a gente está tentando de alguma forma ser mais atuante nesse meio, entendendo que temos que nos capacitar para estar à altura desses executivos de futebol de hoje. Que bacana, hein, Norton Capel? A gente fica aqui querendo o Magrão o tempo inteiro com a gente no GoCast, né? Pô, é uma honra recebê-lo, Magrão. Muito bacana te encontrar aqui, participar da tua palestra sobre o jogador depois do fim da carreira como atleta. Mas a minha pergunta que eu quero fazer é negócios. A gente fez um GoCast especial sobre o futebol dos Estados Unidos. E tu estás representando clubes do futebol dos Estados Unidos aqui no Brasil. Como essa relação? Conta para o nosso público como o Magrão interage hoje entre o futebol brasileiro e o futebol dos Estados Unidos, que é uma baita oportunidade para todos. Hoje o futebol americano é um futebol que a MLS, a principal liga americana, vem num crescimento, e hoje quando você vai falar com um jogador sobre MLS, depois do mercado europeu, o segundo mercado hoje mais atuante é a MLS para o jogador brasileiro. É um mercado que está em crescimento. Trabalhar com o americano, ele é muito, no meu caso, está sendo muito tranquilo. E não digo fácil, mas tranquilo, porque eles te dão todos os dados do que eles precisam, do que eles estão buscando. Lógico, entra um pouco do nosso feeling de dentro de campo, daquele jogador que se adapta a cada região dos Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho jogadores como o João Paulo e o Léo Chu, que eram do Grêmio do Sul, que estão em Seattle, que tem uma adaptação melhor a Seattle, porque teve por viver também no Sul. Já Gregory e Jean Mota estão no Inter Miami. Não só eu tento avaliar não só pela parte técnica e tática do que o clube precisa, mas também sobre o clima e da onde vai morar para uma adaptação um pouco melhor. Então, assim, você pega o Gregory saindo de Salvador, morando na Bahia, e o Jean Mota em Santos, a adaptação foi muito melhor em Miami. Já no caso do Léo Chu, que mora no Sul, criado, acostumado com o frio, vai pegar um clima, uma temperatura muito próxima do que eu vivi, minha esposa é gaúcha, no Sul do Brasil. Então, assim, é tentar equalizar isso, que eu acho que é muito importante. Quando eu me via, e aconteceu comigo, quando eu jogava e tive uma proposta para ir para o Japão e outra para a Europa, meu empresário só pontuou o que era importante para mim naquele momento financeiramente e me levou para o Japão, e eu perdi uma oportunidade de Copa do Mundo. Por isso que hoje, às vezes o jogador quer ir para o clube. Eu já sentei essa semana com o jogador com interesse muito grande de jogar no Inter Miami,
Mas o perfil dele eu via que não se encaixava no que a gente busca, não só dentro de campo, mas fora de campo. E isso é uma coisa que eu prezo muito, porque a gente fala, fazer negócio a todo custo ou não é a forma correta de trabalhar. E por isso eu acho que eu estou começando a ter um pouco mais desse controle dessa liga que vem crescendo muito, que para mim é uma liga do futuro. Até porque tem muitos jogadores que acabam desistindo, né? Voltam para casa, deixam de realizar o sonho por causa da adaptação. Isso é fantástico. Assim, como eu te falei, eu tento trazer um pouco do que eu vivi, como foi minha adaptação morando no Japão, saindo, menino, eu sou paulistano, sou aqui da capital, sou da periferia, e chegar no Japão, num país totalmente diferente, foi para mim, assim, muito louco, assim, foi uma coisa assim, um contraste muito grande de estar acostumado a jogar no Palmeiras, no Corinthians, no Palmeiras, aquela coisa da loucura, da paixão, e chegar no Japão, num outro país. Então, assim, isso não pontuaram para mim. Então hoje eu tento também pontuar um pouco isso de uma liga que vai crescer e vai crescer muito. E se quando a gente for fazer esse tipo de negócio, intermediação ou gestão de carreira para colocar num país como o americano, se a gente colocar o jogador errado no lugar errado, a gente pode fechar a porta para outros brasileiros que querem jogar lá. E parar aquela coisa, o brasileiro vai e volta, vai e volta. É a gente tentar... Tendo essa análise de mercado, análise de cidade, de país, com certeza a gente tem muito mais chance de acerto do que erro, e a gente consegue abrir portas para outros profissionais fazerem carreira nos Estados Unidos também. Que legal, que baita exemplo, né, Norton? Vamos dar a nossa canequinha então, que eu sei que o Magrão tá a mil por aqui. Mimo do Golcast, foi um prazer te ter aqui com a gente. Não, o prazer é meu, sempre precisar, estou à disposição. Sou fã de vocês, te acompanho muito, tu sabe disso. Então, assim, para mim estar aqui, a presença de vocês, falar um pouco também, relembrar a nossa passagem lá no Sul, para mim é muito legal. Oi, Duda, tô aqui, ó. Já já o Mauro vai estar aqui com a gente, o CEO da Clicker, para a gente falar desta parceria que está nascendo entre a Clicker e a Go Manage lá em Portugal. Já já a gente conversa sobre isso. Bom, agora nós estamos com o Celson Ávila, que é executivo comercial do Fluminense e participou de um painel muito legal aqui na Confute, que envolveu outros clubes, como Colo-Colo, Cruzeiro. Conta mais pra gente, Ceará, tudo bom? Também. Tudo bem, Duda? Tudo bom, Luiz? Obrigado pelo convite. Na verdade, ontem a gente teve o prazer de ser convidado pela Confute para representar o departamento comercial do Fluminense, para falar um pouco do trabalho que o Fluminense vem realizando ao longo desse período, a forma como o Fluminense enxerga a prospecção de patrocínio, as parcerias que normalmente acontecem entre os clubes, e a gente mostrou um pouco do trabalho que a gente realiza no nosso dia a dia para as pessoas, para os convidados ontem do painel. Agora, Luiz, uma questão interessante, o painel chama Formas de Fazer Negócios com o Futebol Sul-Americano. Uma coisa interessante que rolou ontem, que o Celson destacou, foi a questão do patrocínio, o cuidado em agregar aquela marca, que muitas vezes pode ser um tiro no pé, né? Não, exatamente. Tudo bem, Celso? Legal te ter aqui com a gente. Nós estávamos até discutindo num episódio recente, né, a questão do futebol brasileiro, que é muito fechado nele mesmo, né? A gente vê com dificuldade o futebol brasileiro buscando negócio fora. São poucos os projetos que a gente tem de internacionalização, de buscar negócio fora. E quando se fala de América do Sul, a gente diz assim, olha, o futebol brasileiro ele se acha muito maior, e de fato é muito maior que a grande maioria dos nossos parceiros aqui do nosso continente. Então me diz uma coisa, qual é a ideia, né? Essa busca por novos negócios fora do Brasil, com parceiros sul-americanos, e o painel que tu participasse é sobre formas de fazer isso, né? Como é que você entende que é a melhor maneira do futebol brasileiro se aproximar de outros clubes ou de outros patrocinadores, de outros investidores? Isso, na verdade, inclusive, essa pergunta ontem foi até feita de uma forma inversa, né? Como que o futebol brasileiro pode agregar para o futebol internacional? Hoje, você fazendo essa pergunta é muito interessante, até queria ontem entrar nesse detalhe,
nesse tema, porque é importante ressaltar que o futebol brasileiro hoje ele está começando a entender a importância de você ter boas administrações, ter um processo dentro do clube, governança, compliance, para justamente passar credibilidade para o mercado. E isso é um trabalho que a gente tem realizado no Fluminense. Primeiro, a gente quer fazer, vou usar um termo aqui, uma metáfora, a gente quer fazer um feijão com arroz bem feito para depois pensar em comer a carne, que é pensar na internacionalização das marcas. Porque a partir do momento que você consegue trazer o patrocínio para dentro do clube e você consegue ter uma relação transparente, honesta, consolidada com seus parceiros, com seus patrocinadores, eles vão querer cada vez mais ficar no clube, cada vez mais investir mais dinheiro no clube e com isso também, como o mercado se fala, o clube vai começar a sinalizar para o mercado que ali está valendo a pena o investimento. E com isso vai trazendo empresas de fora investindo no clube, como por exemplo o nosso patrocinador Master hoje, é uma empresa grega. Então, já é sinal que o Fluminense, dentro de todos os processos que o nosso presidente, Mário Bittencourt, hoje o Fluminense ele não é SAF, mas ele é administrado como uma empresa, a forma como o presidente tem administrado o clube ao longo desses 3 anos, isso mostra um pouco de credibilidade e o mercado ele já está começando a enxergar isso. Isso é um fator positivo para a gente, porque existem ações pequenas no dia a dia que não aparece para o mercado, mas que a gente considera muito importante como relacionamento dia a dia com o patrocinador. O patrocinador sentir a confiança, sentir a credibilidade das pessoas que estão ali no departamento comercial, que estão de linha de frente com as marcas. Isso faz com que eles se sintam mais confortáveis. Isso é uma forma, eu acho que é o primeiro passo para você dar em relação à internalização da marca, desculpa. Pois é, agora você falou também ontem sobre o cuidado, né, em colocar a tua marca, no caso Fluminense, com a outra marca. E a gente sabe que muitas vezes não tem filtro, né? Não tem filtro. Isso também é importante, porque a partir do momento que você mostra que o clube não aceita qualquer patrocínio, isso é um ponto que, financeiramente, o clube já está começando a se estruturar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente enxerga que o dinheiro do patrocínio é importante, mas não é o mais importante. Para o Fluminense hoje, o risco reputacional, o valor de marca que ele carrega, esses anos que o nosso presidente Mário Bittencourt tem trabalhado para valorizar, para consolidar a marca Fluminense como uma empresa, a partir do momento que acontece algum risco reputacional, ou você toma uma tomada de decisão errada, de trazer uma empresa que possa de repente manchar a imagem do clube, depois para reconstruir, é um caminho muito mais longo e isso não tem não tem preço comparado de repente a um valor de patrocínio. Porque realmente o clube de futebol é uma marca muito forte, né, Luiz? Não, isso que o Celso colocou é muito importante, porque até alguns anos atrás, o patrocínio ele vinha pelo patrocínio. Tu colava a imagem do teu patrocinador na tua camisa ou numa placa no estádio, e hoje não é assim. Hoje ninguém patrocina ninguém por simplesmente patrocinar. Ele coloca a tua marca, o patrocinador coloca a tua marca a marca dele junto com o clube, justamente porque ele quer ali fazer alguma ativação, ele também está usando o clube para expandir a marca dele e mostrar o que ele faz e como ele faz. Então, assim, essa união de valores, de cultura, é muito importante. Exatamente nisso que tu disse, não trazer nenhum conflito para dentro do clube. O Fluminense, certamente, ele tem lá os seus valores, a sua cultura. E ele não pode trazer um patrocinador que, de repente, esteja o oposto disso, ou que não valorize as mesmas coisas que o clube faz. Então, o cuidado é importantíssimo. E a pergunta que eu te faço, vocês estão buscando patrocinadores de fora, esses patrocinadores, eles têm condição hoje de investir no futebol brasileiro? O futebol brasileiro é mais rico, como eu falei na pergunta anterior. O pessoal lá de fora, de outros países aqui da América do Sul, eles têm condições de competir com os patrocinadores que nós temos aqui hoje, não? Então, só voltando ao teu comentário anterior, a parte do colocar a marca na camisa, a gente lá no Fluminense, a gente brinca que é como se fosse uma cereja do bolo. Porque quando a gente vai para a rua prospectar e a gente começa a conversar com empresas que a gente acha que vai agregar valor ao Fluminense,
a gente começa a pensar em ativos que façam sentido para ela e façam sentido para o Fluminense. No final de tudo, a gente acha uma propriedade dentro do valor de investimento que a empresa fez. É exatamente o que você falou. Hoje, só colocar a marca na camisa para as empresas não basta. Elas querem ir além, elas querem criar engajamento, elas querem conectar com o público do Fluminense, no caso, ou com o público do futebol de uma forma geral. Ela quer falar diretamente com esse público. E como que fala? Criando ativos, gerando engajamento o tempo inteiro com as marcas. Voltando para a tua pergunta, eu acho que existem empresas, a gente também, além de tentar trazer empresas de fora, como a Betano, para investir no futebol brasileiro, a gente também tenta captar empresas aqui nacionais, locais, com poder de investimento, que queiram crescer. Porque a gente quer empresas prósperas aqui no Fluminense, né? Não é só investir dentro do valor do patrocínio, a gente quer que ela participe ali do nosso dia a dia. Por exemplo, a Univassouras, quando ela entrou como patrocinadora do futebol masculino, barra inferior, e o Márcia do feminino, o intuito dela é uma das maiores universidades do país, fica na cidade de Vassouras. O intuito dela é chegar forte e vender o mercado de a área de pós-graduação dela, o curso de pós-graduação dela, para o mercado sul-americano. Então ela enxergou no Fluminense um caminho para ela pular etapas e chegar o quanto antes nesse mercado. E a gente fica feliz, é uma forma de credibilidade, é uma forma que o Fluminense, eu acho que o Fluminense está começando a sinalizar para as empresas que o Fluminense é um caminho sério para investimento a médio e a longo prazo dessas empresas. A Avanutri, por exemplo, inclusive ela é patrocinadora aqui do evento. A Avanutri é uma multinacional, ela é uma empresa do Brasil, fica na cidade de Três Rios, mas é uma multinacional, está em 15 países. A fábrica dela fica na China, vai inaugurar a fábrica agora no Brasil. E ela enxergou no Fluminense, ela é parceira de outros clubes, como São Paulo, como Cruzeiro, mas ela é patrocinadora do Fluminense. Ela construiu o maior centro de recovery da América Latina em Xerém, para a nossa base. Clube nenhum profissional tem estrutura que nós temos da Avanutri em termos de recovery. Então ela enxergou também no Fluminense, que dentro de toda a credibilidade que a gente tem tentado passar para o mercado, uma forma de ela alavancar. E a partir daí ela chegou no Cruzeiro, chegou no São Paulo. Eu acho que ela fechou com a seleção do Paraguai agora. Isso tudo porque o Fluminense tem aberto caminhos para a Avanutri poder crescer no mercado. Eu acho que não só o mercado, trazer empresas do mercado internacional para cá, como também você valorizar e ajudar as empresas nacionais a crescer. E eu acho que dentro de tudo que a gente está falando aqui, a partir do momento que você cumpre todas essas etapas de governança, compliance, seriedade, credibilidade, eu acho que você consegue também contribuir para as empresas nacionais de alguma forma crescerem no mercado. Tem que dar match, Luiz Henrique. Não adianta, tem que dar match entre as marcas. Não, é muito legal isso que o Celson falou, porque eu questionei sobre as formas de fazer negócio e essa é uma forma brilhante, quer dizer, é um case de sucesso que leva este investidor, esse patrocinador para outros clubes. Agora, Celson, tu participou do painel que tinha um único clube da América do Sul, que era o Colo-Colo. Fala rapidinho, né, sobre a visão que o Colo-Colo, né, como único clube de fora do Brasil nesse painel, qual é a visão que ele tem sobre isso tudo? Então, inclusive ontem, depois que acabou o painel, eu chamei o Samuel, né, que é o gerente comercial lá do Colo-Colo, para conversar. Pedi desculpas porque a gente falou pouco, né? Eu conheço o Pedro, conheço o Lene, conheço o Ricardo e o Samuel não conhecia. E quando eu soube que ele ia participar do painel, eu comecei a pesquisar um pouco do Colo-Colo. Eu tinha pouco conhecimento, sabe? E a gente até combinou, trocamos contato de a gente trocar ideias. Eu acho que esse intercâmbio é importantíssimo. Eu acho que dentro daquilo que você falou no começo do nosso bate-papo aqui, que o mercado do futebol brasileiro, ele parece que está um pouquinho mais avançado do que o futebol sul-americano, talvez é aquela falsa sensação de que pelo poder o dinheiro está mais aqui do que em outros países aqui da América do Sul. Mas isso não necessariamente tira o mérito de outros clubes da Sul-América de terem boas ideias, terem boas administrações, estarem seguindo o caminho deles. Então acho que é fundamental esse intercâmbio entre clubes, foi fundamental a participação dele ontem na plenária e com certeza vou perturbar o Samuel para tentar conversar, conhecer um pouco da realidade ali do Colo-Colo, da cultura do Colo-Colo, porque muitas das vezes eles têm boas ideias que a gente consegue trazer para cá e aperfeiçoar. E nós do Fluminense, nós somos totalmente mente abertas para a gente estar sempre recebendo boas ideias para a gente buscar nossa evolução diariamente.
E nós também adoramos novidades, boas ideias, né, Luiz? Então, muito obrigada, Celson, pela tua presença aqui com a gente, foi muito bacana. Eu que agradeço, muito obrigado. O Fluminense está de portas abertas para quem quiser conhecer um pouco da gente, do departamento comercial inclusive. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser conversar com a nossa equipe comercial, a gente está lá de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado. Valeu, daqui a pouquinho tem mais. A Lei Geral do Esporte está dando o que falar. Já foram feitas alterações na Câmara, agora voltou para o Senado, espera a aprovação. E nós aproveitamos aqui um especialista no assunto, Andrei Kampf, que está participando aqui da Confute. Ele que é jornalista, advogado, idealizador do portal, que é muito bacana, Lei em Campo. Nos ajuda a entender esse bafafá, essa polêmica toda, Andrei. Oi, Duda, que legal falar contigo. Luiz, prazer gigante. A grande polêmica que tem com relação à Lei Geral do Esporte diz respeito à questão trabalhista, que os atletas estão se posicionando. Isso é super bacana, porque eu acho que os atletas eles superam um histórico déficit democrático de participação, de ter voz dentro das discussões jurídicas do esporte. É fundamental que eles sejam ouvidos, porque qualquer discussão no processo legislativo, para ter legitimidade, precisa passar por esse entendimento coletivo, a participação de todo mundo do processo. Eu acho que os atletas precisam ser ouvidos. Eu não estou aqui me posicionando a favor ou contra os atletas, eu acho que a lei avança em algumas questões de direito trabalhista e eu acho que traz algum retrocesso em conquistas que os atletas têm, mas precisa ter um diálogo e um entendimento, porque a cadeia é construída através do entendimento dos clubes, que são os patrões, e os atletas que são empregados. A gente só precisa acabar com aquele sofisma que diz o seguinte: olha, atleta de futebol é todo aquele que ganha bem. Né? Aquele que ganha fortuna onde já se viu, está reclamando por não ganhar hora extra ou adicional noturno, se ele já ganhou uma fortuna. Não, isso são 5% dos atletas brasileiros, 95% está na base da pirâmide e ganha muito mal. Então a gente precisa proteger todos os atletas. E se alguém tem um direito ganhando bem ou ganhando mal, esse direito precisa ser respeitado. Então essa é a primeira discussão. No mais, eu acho que a Lei Geral do Esporte ela avança muito. Por quê? Porque ela é um documento que vai unificar toda a legislação esportiva, Estatuto do Torcedor, Lei de Incentivo ao Esporte, Lei Pelé, no mesmo documento. É como se a gente criasse, a gente lembra do Código Penal, do Código Civil, a gente criasse um código de esporte, um código que dialoga, que pensa o esporte de maneira sistêmica. Então isso traz mais segurança jurídica, por quê? Para o sistema esportivo, para a indústria do esporte, para vocês, para as pessoas investirem dinheiro no universo esportivo. Outro aspecto importante é que além dessa proteção econômica, jurídica, ela também combate o preconceito, porque ela aumenta as penas de discriminação por atos discriminatórios dentro do esporte e ataca a corrupção privada no esporte. Criando regras de governança, instituindo uma lei de ficha limpa no esporte. Olha o que isso vai representar de avanço para a gestão e para a profissionalização do esporte. Então tem questões que podem ser discutidas e vão ser discutidas no Senado, mas eu acredito que é um grande avanço dentro do processo legislativo do esporte. Nós falaremos mais sobre isso, teremos um episódio sobre isso, né? Um Golcast específico para falar sobre isso, mas a gente tinha que abordar esse tema com o Andrei, porque realmente foram muitas polêmicas, algumas manifestações durante o Campeonato Brasileiro, né, de jogadores, que a gente já mostra um outro cenário hoje, né? Não, sem dúvida, eu concordo com o Andrei plenamente, eu acho que a lei avança, né? Ela traz mais respaldo na medida que ela se integra, né, com outros códigos, né, como tu falaste. Eu acho isso importante para os clubes, né, porque vai permitir, inclusive, pagar melhor ou contratar mais gente, né. Agora existe a polêmica, né, os jogadores eles estão dizendo que eles não foram escutados, que eles não foram ouvidos, o que foi desmentido, né, por alguns personagens aí que estão discutindo a questão da lei. Disseram, não, sim, foram ouvidos, né. E me parece muito que a polêmica até nem é tanto por não ser escutado, e mais para não perder direitos que são conquistados. Direitos, eu não quero também me posicionar, mas eu vejo que alguns direitos, eles são completamente diferentes dos direitos que qualquer outro trabalhador brasileiro tem. E nesse sentido eu acho que a lei é justa, né? Então eu acho que avança e acho que a polêmica vai muito por aí, porque ninguém gosta de perder direito, né? Então tá para ser aprovada e em algum momento isso vai se acomodar e eu acho que tem uma enorme vantagem para o futebol brasileiro em cima disso.
Só poder discutir uma questão dessa já é algo muito saudável. Eu acho que a gente avançar nas questões além dos 90 minutos do futebol é fantástico. A gente está discutindo isso aqui, as pessoas estarem escutando e se interessando por isso, já mostra um processo evolutivo da discussão do futebol e da gestão do esporte, né? Que bom que a gente está debatendo, que bom que essas questões estão sendo lançadas à mesa. Sem dúvida nenhuma, os atletas precisam participar desse diálogo, isso traz legitimidade para o processo e é como o Luiz disse, em qualquer discussão legislativa existe o lobby de um lado e um lobby de outro. E precisa se entender, a partir de diálogo, se buscar um consenso. Talvez a gente não consiga proteger todos os direitos, mas talvez a gente consiga proteger alguns desses que estão sendo perdidos. Mas isso exige necessariamente um debate, um diálogo, e todos aqueles que participam da cadeia associativa do esporte precisam participar desse movimento. Mas eu acho que é um avanço. Eu acho que o esporte tem especificidades e ao mesmo tempo que 95% dos atletas ganham pouco, a gente precisa entender que 95% dos clubes brasileiros também têm arrecadação pequena. E essa lei vale para o Flamengo, vale para o Internacional, vale para o Palmeiras, vale para o Corinthians e vale para os clubes pequenos, da terceira, quarta divisão e mesmo clubes que não estão sequer numa divisão do futebol nacional. Estão jogando campeonatos estaduais. O Luiz Henrique me provocou. Disse que tinha novidade, eu vim descobrir que novidade é essa, porque o Mauro César Pereira, CEO da Clicker Esportes, quando foi no nosso Golcast, Luiz, deu um spoiler de que vinha coisa boa aí. Agora é tudo com vocês. Ô Duda, tu não te faz, né, louca para saber a novidade, que tu sabe a novidade. Eu quero muito isso. O Mauro é um grande amigo, nós nos conhecemos em Brasília, né, por conta de um cliente comum, e houve desde o começo uma enorme sinergia, né? São valores comuns, ideias, né? Os nossos produtos eles não se conflitam, mas tem sinergia, né? Nós queremos, eles trabalham no sentido de melhorar os clubes, melhorar a indústria do esporte, trazer engajamento, enfim. Então, essa parceria aqui que tá nascendo, e eu vou deixar para o Mauro contar a novidade, né? Vem disso, vem de pessoas que se entendem, que se dão bem, que têm valores muito parecidos e tem tudo para dar certo, né? Essa é a novidade que rolou como um spoiler e que é uma realidade que começará no próximo mês ou mais tardar em setembro a tomar a forma de verdade. Bem-vindo, Mauro! Oi, Duda. Luiz, a sinergia realmente é algo que surpreende e faz bem a qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de amizade. Como o Luiz falou, nós temos uma proximidade desde de um cliente em comum lá em Brasília e vem nascendo algumas situações de a gente trabalhar junto e tal. E a gente conta hoje, é um dia muito feliz, é um dia de muita satisfação. A gente está anunciando a Clicker Portugal. Ela embarca junto com a GOMENES, com toda a experiência da GOMENES que tem naquele país. A gente adotou Portugal também, além dessa sinergia, adotou Portugal como a nossa porta de entrada na Europa, né? As nossas soluções já foram desenvolvidas prontas para atuar em outros países. E já tem clube português sedento pela nossa solução, já tem clube espanhol falando da nossa solução. E estar lá, numa estrutura já enraizada, como a GOMENES já está em Portugal, para nós é um motivo de muita alegria, de muita satisfação e eu acho que tem tudo para dar certo lá em Portugal e a gente vai ter sucesso lá com certeza absoluta. A importância dessa parceria, Luiz? Eu conheço bem o produto do Mauro, né? E por essa razão é que eu topei na hora fazer essa parceria, porque é um produto que eu acho espetacular, né? Na área que ele atua, é para mim o melhor produto, né? Então, nenhuma dúvida de colaborar e estar junto com ele lá em Portugal. E para nós isso é importante também, porque a gente agrega a nossa carteira de soluções mais uma grande solução. Mais uma grande solução de uma grande empresa que tem expertise no que ela faz e amplia a nossa atuação em Portugal, na Espanha e em outros países eventualmente. Então tem tudo a ver, isso é importante para a gente, é legal para ele, né? Nós já temos aí 4 anos de Portugal, já se conhece alguma coisinha, já alguns caminhos, bons relacionamentos, e isso é legal para quem chega. Então vai ser legal para ele e vai ser muito legal para a gente no sentido de ampliar a nossa atuação no mercado. Aproveitando que estamos na Confute Sudamericana, a impressão de vocês desse evento, a gente está falando de business,
A gente está falando de troca de experiências, tem tudo a ver, né, com essa sinergia que vocês falam e que a gente pode vivenciar um pouquinho aqui também, né, Mauro? Um evento muito interessante para a indústria do esporte. O que acontece é que é um evento pós-pandemia, né? O mercado estava sedento por essa situação, esse network, as pessoas estarem conversando, estarem se falando, trocando negócios, experiências. A gente acompanhou ontem, né? Muitas palestras, muitos painéis com conteúdos sensacionais e realmente parabenizar o Arthur, né? Nosso parceiro pela idealização, pela criação e pela manutenção desse projeto, porque como a gente já sabe, já existem versões futuras. Adiantar aqui também que estaremos também na Confute Nordeste, né? O Nordeste é um território que a gente aterrissou lá e tem muito carinho, tem muitos clubes parceiros lá, estamos aumentando os nossos negócios também no Nordeste. Mas voltando para o evento, um evento sensacional, a gente está aqui nesse ambiente maravilhoso, com várias pessoas, revendo amigos, conquistando novos negócios, novas amizades, e eu acho que isso só faz bem para a indústria do esporte. A gente estava com saudade disso, né, Luiz? Sem dúvida, e o Brasil vive um momento espetacular, né? A gente estava até conversando sobre isso. Perdão. A lei da SAF, a lei geral do esporte, né? Novos investimentos, é um outro momento do futebol brasileiro, é importante, está todo mundo curtindo, porque é uma oportunidade enorme de todos crescerem, todos evoluírem, todos melhorarem, e como o Mauro disse, né, tá todo mundo junto aqui, inclusive com irmãos, né, de outros países, né, sul-americanos, trocando experiências, vendo novas ideias. Isso é legal porque todo mundo evolui, né? A Golmênide, mais do que ninguém, defende, né, a gestão do conhecimento, a expansão do conhecimento, né? Esse é o nosso core business, o conhecer. E a gente está num lugar onde a gente está conhecendo gente, está conhecendo novos negócios, novas coisas, né, novas propostas, no momento que o futebol brasileiro está vivendo um monte de novas propostas. Então eu acho que é uma alavancagem fantástica, né, não só para o Brasil, como para todos os outros países que estão aqui com a gente. Muito legal, então, essa nossa novidade aqui no Golcast. O Golcast é assim, né? Sempre tem novidades, sempre tem coisas legais para compartilhar com a nossa audiência. Desejando, então, sucesso a Golmênide, a Clicker Sports e uma bela parceria agora em Portugal. Vocês já ouviram falar no estádio Tomás Ducos? Estou falando do estádio do Huracan. Um time muito charmoso, muito querido, que a gente conheceu aqui na Confute. Estamos aqui com o presidente de relacionamento do Huracan. Javier, que legal te ver aqui, ver essa tua representatividade. Norton e eu ontem assistimos a tua palestra e foi tão humanizado, foi tão legal, a gente ficou mais apaixonado. Bom, a primeira coisa, obrigado pela atenção, porque a gente aqui se sente como em casa, é verdade. E depois, quando você fala da palestra, a gente sempre está acostumado a que as palestras são muito estrictas, muito estruturadas, não? E então nós que falamos de um time muito grande, mas que trabalha com paixão em todas as áreas, sempre achamos que as palestras têm que ser bem descontracturadas para que todo mundo se sinta conforme. Agora, Norton, me chamou muito a atenção os números do Huracan pelo mundo. E muito parte do trabalho que o Javier faz, desse relacionamento e dessa agregação que ele faz de marca, né? Essa importância que ele dá para a marca. 271 clubes no mundo usam o nome Huracan. É o clube no mundo que tem uma maior representatividade. E é muito por isso, né, Javier, por essa simpatia que o clube tem e também pelo nome, né? Porque quando a gente traduz Huracan do espanhol para o português, é furacão. É um verdadeiro furacão no mundo, não, Javier? Sim, a verdade é que para nós foi um trabalho que já leva quase 10 anos, imagina, conectar cada um deles em 16 países diferentes. Chegamos com 271 e acho que vamos ir embora com 272 ou 273.
Só para que você saiba, estamos trabalhando com gente aqui no Brasil que tem ideia de formar alguma franquia de Furacão. Já tivemos várias reuniões. Agora, Javier, só explica pra gente como é esse trabalho, como é que você desenvolve esse tipo de trabalho para ganhar mais adeptos? Bom, a primeira coisa foi, agora com as redes sociais é muito mais sencillo, não? Tentamos contactar cada um dos clubes através das redes sociais. Temos 10 pessoas que trabalham na área nossa, até claro, todo mundo trabalha grátis. Os 11 que trabalhamos no relacionamento público, que é especificamente que trabalhamos sobre o negócio de Huracán no mundo, todo mundo é gratuito, com gratuidade, está bem falado. Então, contactamos ele, falamos e começamos a oferecer coisas para que eles se sintam cerca do nosso clube. Se Deus quiser, esse ano vamos retomar, porque todos os anos eles vêm a visitar nosso estádio Tomás Ducó, como você bem falou. Eles vêm a visitar, temos dois dias de palestras com eles, onde eles levam informação do clube para poder impostar nos clubes dele, não? É um trabalho diário, onde é muito difícil. Imagina um WhatsApp com 271 clubes de 16 países. É difícil, mas é um trabalho que, com o tempo, está dando muito resultado. Muito legal. Eu só a questão que tu falaste dos 16 clubes e a importância, porque dos 16 clubes hoje o Brasil não tem um Huracán. E é isso que eu queria confirmar. Pode ser que venha a ter, é isso? Até agora não temos, mas acho que vamos ter. Seria muito bonito, mas de verdade tivemos muitas reuniões desde ontem até hoje. Ontem na noite, nas 11 da noite, eu estava aqui trabalhando. Com a gente, com futebol, vem um deles e disse: "Que faz aqui, maluco? Nosso trabalho todo dia." Ele não podia acreditar. Então, hoje tivemos 2 reuniões e ontem 3 reuniões com gente interessada em comprar uma franquia do clube. O modelo de franquia é um modelo novo, que não tem que ver com os Huracanes, sim tem que ver com um relacionamento direto com o clube através de uma franquia. E vamos ver se levamos 2 mais. Olha aí, o Norton sempre consegue algum spoiler, alguma novidade por aqui. Lembrando que o estádio do Huracán tem capacidade para 55 mil pessoas e o Javier dizia que parece o Coliseu Romano. É muito charmoso esse time, Norton. Não, é o meu time na Argentina, eu falei para o Javier, até pelas cores vermelha e branca, lindas, as cores mais lindas dos clubes de futebol. Encanta. É a vermelha e branca. Agora o Javier vai nos contar, Eduarda, uma história familiar que tem a ver com o estádio, que é do avô, do pai e dele. Javier, que história é essa? Nossa, é linda demais. Nós sempre falamos, eu me emociono com isso, desculpa. Sempre falamos que nosso clube tem muito de família. Se você alguma vez vai conhecer o Huracán, vai ver que todo mundo se conhece. Então, eu te contei que quando meu avô morreu, ele disse para sua família que as cinzas dele ele queria que estivessem no césped, e a gente cumpriu o que o avô queria. Quando meu pai vivia, ele também falou: eu quero o mesmo que o avô. Se quando eu não estiver, eu quero que minhas cinzas estejam no estádio. Meu pai morreu e as cinzas estão aí. Eu falei ontem, e já para meu filho, que quando eu morra, eu digo em piada, quando eu morra, aunque o estádio fique assim, eu quero que minhas cinzas também estejam no estádio do Huracán. Gente, que lindo, a gente está emocionado aqui também. E é mais do que futebol, né, Norton? É muito mais do que futebol. É a paixão, é a paixão. E todos estamos emocionados e eu vou torcer muito mais pelo Huracán, tenho certeza. Vou te contar uma coisa, depois vou tirar o vídeo. Faz 10 dias, 15 dias, a gente do clube detectou no Twitter uma garotinha, ela escreveu, ela não tinha sido torcedora do Huracán, mas ela escreveu: "Eu estou muito triste porque meu avô já não me reconhece. Meu avô tem 88 anos e ele tem Alzheimer muito avançado. Então, o avô não reconhecia nem a ela, nem a mãe dela. Então, ela fala, o único que ele se lembra é o dia que joga o Huracán. Então, o que fez a gente? Escuta, é real. Temos na nota da CNN. A gente fez, vamos buscar ele. Ele mora numa cidade 70 quilômetros do estádio.
a gente do clube e do relacionamento público se contactou com a família, fizemos uma visita, levamos a ele para o estádio. Ele todo dia se levanta e não sabe quem é a filha, mas ele durante 3 dias esteve perguntando quando tinha sido a festa no Huracan. Levamos para o estádio, falamos com nossos jogadores da situação e você depois vai ver no vídeo. Pusimos ele onde entram os jogadores, na porta dos camarines. Cada jogador que ele vinha, ele sabia quem era. E ele falava, você é tal pessoa, eu não posso acreditar. Ela é a neta. Aí vai ver o avô. O avô se chama Rafa, o clube deu para ele a camisa com o nome dele na espalda, nas costas. Então foi uma coisa que diz, como pode ser, não reconhece a filha, não reconhece a nieta, mas se lembra do Huracan todos os dias. Incrível, não? Foi uma história muito linda e foi tendência em todas as redes sociais da Argentina, tanto é assim que a CNN enviou uma proposta para fazer uma nota normal. Esse é o Huracan, é paisão. Esse é o Huracan e a gente está feliz demais de ter o Huracan no nosso GolCast, nesse evento aqui da Confute. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro, né? Falando de futebol, que é algo que nos une, essa paixão e esse amor que vai além das 4 linhas e que a gente viu na forma como você falou do teu Huracan e do nosso Huracan agora que está no Brasil. Por suposto. Vamos deixar hoje uma camisa para que você possa sortear com os ouvintes de seu programa. Não sei como se fala em espanhol. Nossa audiência. Não temos muitas, mas uma vai ser para você. Prometido. Ótimo. Muito obrigada, Javier. Suerte. Obrigado a vocês pela atenção. E esse foi o nosso GolCast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. GolCast direto da Confute Sudamericana, com muitas novidades para você. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GolCast GolManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. E também estamos nas principais plataformas de áudio. Um beijo e a gente se vê.